Olá! Então hoje celebramos a terça-feira da Semana Santa e, de forma específica, é o dia em que recordamos a traição de Judas. Na verdade, o evangelho que a gente reza hoje é o evangelho em que Jesus vai falando que Judas vai traí-lo, né? No momento da última ceia. Então a gente estende da última ceia desde hoje, desde a terça-feira, até a quinta-feira, em que celebramos a instituição da Eucaristia. Mas hoje, de forma específica, esse evento acontece no mesmo local, né, que é a Santa Ceia, que é a última ceia. Então, eu queria propor algo diferente hoje, de nós fazermos uma Lectio Divina juntos. Que aí eu vou lendo a passagem bíblica de hoje, né, do Evangelho, e a gente vai comentando sobre cada um dos pontos, de forma específica sobre os 3 discípulos que são citados nessa passagem, que eu acredito são os discípulos, assim, mais importantes, digamos, os mais emblemáticos, dos quais a gente mais ouve falar e que a gente consegue conhecer mais histórias, né? Porque os papéis deles foram bem estabelecidos, de certa forma. A gente consegue ver histórias também de Tomé, de Filipe, normalmente depois da ressurreição, mas desde antes da ressurreição eu acho que esses 3 foram os que mais tocaram, né? Então vamos falar deles. Vou começar a ler em João capítulo 13, versículo 21. O anúncio da traição de Jesus. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem falavam. Estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então um sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Então ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Então vamos parar aqui para falar desse primeiro discípulo. Quem é o discípulo que Jesus amava? Caso você não saiba, é João. João é o discípulo amado, né, que a gente tanto fala. E é interessante porque João, ele se autodenomina o discípulo amado. Como vocês viram, é o Evangelho de São João. Então, é esse mesmo João, que é o João Evangelista, era um dos discípulos de Jesus. Então, é bem interessante a gente também... Eu sempre relembro de The Chosen, que é muito legal. Mateus e João, né, os evangelistas, eram discípulos de Jesus. Os dois. Lucas já era mais ligado mesmo a São Paulo, assim como Marcos, se eu não me engano. Mas Mateus e João eram discípulos de Jesus, ou seja, foram testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu. Então é interessante em The Chosen quando Mateus fala a maneira que ele vai escrever, né, que é contabilizando tudo, contando cada história e tudo, e João escreve de uma maneira um pouco mais poética. Eu acho incrível, assim, o meu evangelista favorito, inclusive, é São João. Ele já começa de forma poética, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a preocupação dele é sim de contar os fatos também, mas de contar os fatos da maneira que ele os vê. Ou seja, ele se via como o discípulo amado de Jesus, ele se via como o mais amado de todos. Porque é interessante, quando a gente tem essa experiência com Deus, a gente se sente essa pessoa mais amada do mundo, né? Então, João, eu acredito que consegue expressar pra gente o que é de fato ter uma experiência com Deus. Não como se os outros não se sentissem amados, mas a gente tem o acesso aos escritos de João apenas, né? Tem as cartas de Pedro, mas assim, a preocupação dos outros discípulos nunca é de forma, digamos assim, emocional, afetiva. Inclusive, se eu não me engano, João era melancólico, né? Então, essa dimensão emocional é muito importante para ele. Logo, ele vai dar ênfase a isso, dele se sentir o discípulo amado. Então, ele é tão amado e tão próximo de Jesus que ele reclina a cabeça sobre o seu peito, tem até vários ícones que mostram, né, reclina a cabeça para ficar mais perto de Jesus. Então eu imagino sempre que nem todos os discípulos eram tão próximos assim de Jesus como João se permitia ser, né? E João foi aquele que ficou junto com Jesus até o fim, junto a Jesus, junto a Maria. Ele foi o único discípulo que testemunhou a morte de Jesus na cruz. Então isso fala muito, né, de João, aquele que era o mais próximo, que se sentia mais próximo, mais amado,
foi também a ele que foi confiado Nossa Senhora, né? Mas aí a gente fala mais disso no sábado. Enfim, então é interessante porque Pedro também sabe disso. Pedro também sabe da proximidade de João com Jesus. Então, por isso, ele pede para que João possa perguntar a Jesus: quem é? Quem é que vai trair? Quem será? Nos outros evangelistas, os próprios discípulos perguntam a Jesus: serei eu, Jesus? Serei eu que vou te trair? Enquanto que existe essa sincronia, né? Essa amizade de Pedro, de Simão Pedro com João, para descobrir quem seria o traidor. Aí vamos continuar lendo. Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que lhe dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Pronto, aí é isso que eu falo, né, de São João Evangelista. Essa dimensão poética, né, que ele traz para a descrição, para a narração do Evangelho, porque ele faz questão de falar: era noite. Era noite. Por que era noite? Porque ele não falou no começo da passagem como um todo que era noite. Porque já estava de noite, eles estavam vivendo a última ceia, né, e tudo. Então, desde o começo da passagem, ele poderia ter dito: era noite, havia caído a tarde, e eles começaram a conversar, ou eles se puseram à mesa para comer, algo assim. Mas ele escolhe falar esse era noite no final dessa parte do anúncio da traição de Judas. Então, por quê? Porque era noite, porque Judas já não pertencia à luz. Judas pertencia agora, a partir dessa decisão, a partir do momento que Satanás entrou nele, ele pertencia ao mundo das trevas agora, sabe? E eu acho interessante também porque eu fui ver nos outros evangelhos, né, segundo os outros evangelistas, como tinha sido a narração, relembrar, né, como tinha sido a ordem de que eles narram, por exemplo, esse anúncio da traição de Judas, esse momento em que Jesus dá o pão umedecido no molho para ele, e a instituição da Eucaristia em si. Porque hoje muito se fala sobre a questão de quem pode e quem não pode comungar, né, e tudo, quem pode e quem não pode receber o corpo de Jesus, realidades muito polêmicas, realidades muito difíceis de ser trabalhadas, principalmente nesse vídeo agora, mas o que Deus me fez refletir no dia de hoje é que Judas, que foi aquele que não estava em comunhão com Jesus por ter decidido traí-lo, ele, que tinha Satanás dentro dele, ele não participou da instituição da Eucaristia. Então, desde o começo, a Eucaristia não era para ser vivida com todos, de forma geral, assim, mas para ser vivida com aqueles que estavam em comunhão com Jesus. Mesmo outras pessoas que acreditavam em Jesus, que criam, não estavam presentes no momento da instituição da Eucaristia, mas apenas os discípulos e aqueles discípulos que estavam em comunhão com ele, e mais importante, aqueles discípulos que haviam sido purificados pelo lava-pés. Então, não sei se vocês lembram essa cronologia, né? Mas existiu o lava-pés, em que Jesus lava os pés até mesmo de Judas, e tem um momento que ele fala: todos vós estão limpos, menos aquele que foi predestinado a não estar limpo. Então, mesmo Jesus tendo lavado Judas de forma exterior, ele sabia que o coração de Judas não estava limpo, né? Ele já sabia, claro. Então, todos viveram essa purificação do lava-pés, que para nós são os sacramentos, né? De forma mais específica, o sacramento da confissão, da reconciliação. E para depois estar aptos a viver a instituição da Eucaristia, a celebrar esse mistério que é indelével para nós, né? Então, assim, na narração da maioria dos evangelhos, se eu não me engano, só em Lucas é que coloca dessa forma, em que Jesus anuncia a traição de Judas, Judas sai para traí-lo, né, para falar para os chefes dos oficiais e tudo, dos sumos sacerdotes, onde estava Jesus, e só depois é instituída a Eucaristia, né? Então a gente tem que visualizar, quando a gente lê uma história, sendo ela bíblica, sendo ela um conto de fadas, a gente tem que visualizar
os acontecimentos, para conseguir entender mais, adentrar naquilo que se quer dizer para nós. Então, hoje eu estava refletindo sobre isso. Judas não participou da instituição da Eucaristia. Ele saiu antes do momento em que Jesus transformou o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, né? Então, isso é esplêndido para explicar essa dimensão de que nem todos podem comungar hoje, porque aqueles que não estão em comunhão, assim como Judas não estava, não puderam, né, participar. Claro que nem todo mundo que não comunga vai estar com Satanás no coro, vai estar traindo Jesus, mas de alguma forma estamos. Então, essa é a reflexão mais importante que a gente tem que viver no dia de hoje, nessa Terça-feira Santa. Até que ponto a gente está traindo Jesus? Através dos nossos pecados, através dos nossos nãos a Ele, através daquilo que a gente faz de mal e que acha, não, que besteira, é só uma besteirinha aqui. Então, assim, é um dia que a gente precisa se levar a refletir sobre as nossas traições a Cristo mesmo, sabe? E de forma especial, como Simão Pedro. Judas, de fato, eu não vou entrar nesse mérito, né, de onde Judas está e tudo. De fato, provavelmente ele está no inferno, mas assim, se eu não me engano, a igreja não se... Porque assim, a gente não tem como saber, mas diante de tudo o que aconteceu e seu suicídio e tudo mais. Então a gente sempre faz essa dimensão, essa distinção entre a escolha de Judas e a escolha de Pedro. Porque, querendo ou não, Pedro também traiu Jesus ao negá-lo, né? Que é o que a gente vai ler agora. E quando Pedro negou Jesus, depois ele se arrependeu. Então a escolha dele pelo arrependimento, pelo retorno, por acolher a misericórdia de Deus, foi o que fez ele se tornar também o chefe dos apóstolos, né? Então, assim, o Papa, o nome Papa quer dizer Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos, né? Então, é um acróstico, né, que quer dizer isso. Então, Pedro, o nome Papa vem especificamente de Pedro, porque ele foi o primeiro Papa, né? E que ele só pôde se tornar o primeiro Papa por ter essa experiência com o amor e com a misericórdia de Deus, mesmo diante da traição. E é isso que a gente vive quando a gente vive o sacramento da reconciliação. É por isso que no dia de hoje, de forma específica, existe em tantos lugares a questão da celebração penitencial e tudo. É um dia que, se até agora na quaresma você ainda não se confessou, é o dia por excelência de você se confessar, digamos, né? Porque é o dia de você refletir junto com Judas, junto com Pedro, sobre as suas próprias traições e colocar diante de Jesus, diante do Padre, né? Buscando essa reconciliação para poder celebrar a Páscoa purificado, né? Para poder celebrar essa paixão, morte e ressurreição purificado. É como se Jesus estivesse lavando seus pés, como lavou os pés dos discípulos, né? Na última ceia. Mas vamos continuar lendo só para fechar essa parte de Pedro, né? E aí a gente fecha a nossa reflexão para o dia de hoje, a Terça-feira Santa. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vou-lo digo: para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro lhe disse: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não podes seguir-me agora aonde vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro lhe diz: por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Jesus lhe responde: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Esse momento, né, de dor. Imagine você ouvir de Jesus que você vai renegar ele. E tipo assim, quem é você para dizer, não, vou não, Senhor, se agora eu tô querendo morrer por você, como é que eu vou te renegar? Quem é você para dizer que não, né? Ele é Jesus, ele sabe muito mais do que você, entendeu? Então, assim, é muito interessante isso, porque assim como a gente consegue perceber toda a melancolidade de João Evangelista, São João discípulo, né, o discípulo amado, a gente consegue perceber toda a sanguinidade de Pedro, né, de Simão Pedro. Pedro é aquele que ele está disposto a fazer tudo na hora. Eu vou, eu resolvo, eu faço e tudo.
Só que ao mesmo tempo, também existe o medo nele. Então ele assim, ele tem aquele impulso tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente, né? Essa é a saga do sanguíneo, de estar sempre buscando se controlar diante das realidades da vida, porque senão você se deixa levar pelos impulsos, pelos sentimentos que te afloram naquele momento. Então, naquele momento, Pedro disse: eu vou morrer por ti, e eu não duvido que ele morreria, não. Naquele momento, entendeu? Alguns momentos depois, ele foi capaz de renegá-lo, entendeu? Então, assim, é muito isso, é muito essa dimensão do sentimento do momento que move o sanguíneo por muitas vezes, né? Então, ele ainda precisava ser muito purificado e muito amadurecido no seu próprio temperamento para poder viver de forma um pouco mais firme as suas decisões. Que foi um caminho que Jesus viveu com ele, né? Jesus sabia de tudo isso e mesmo assim escolheu viver com ele. Então, eu acredito que o mais bonito dessa reflexão e dessa distinção entre Judas e Pedro é isso. É que Jesus sabia, ele tinha escolhido Simão, que se tornou Pedro, né? Simão Pedro, para ser o chefe da sua igreja. Mas ele sabia todo o caminho que Pedro ainda precisava percorrer para conseguir assumir essa missão. E ele não, assim, Jesus mesmo, né, não hesitou em chamá-lo, porque ao mesmo tempo que sabia que ele o iria renegar, né, o iria trair também, sabia que ele iria se arrepender e viver aquela dimensão mais íntima, mais pura de fato querer retornar a Cristo, né? Até que depois da ressurreição existe aquela passagem muito específica com São Pedro, que Jesus lhe pede para apacentar suas ovelhas. Então é isso, naquele momento, ao pedir para que apacente suas ovelhas, ele, que já era, né, já era o chamado dele ser o primeiro papa, aí ele já vive essa dimensão. E na verdade é engraçado que em The Chosen já existia meio que essa... É muito interessante porque às vezes quando a gente está lendo a palavra a gente não consegue perceber coisas que poderiam já estar acontecendo. A gente só consegue saber que as coisas aconteceram quando a palavra descreve aquilo. Mas em The Chosen a gente consegue perceber que talvez alguns elementos já existiam antes. Por exemplo, São Tomé. A gente consegue vê-lo mais quando ele diz que não vai acreditar e tudo, que ele não vai acreditar enquanto não tocar nas chagas, nas mãos de Jesus e tudo. Mas será que ele não já era uma pessoa um pouco mais incrédula? A In The Chosen mostra que desde o começo ele precisava ver para crer e aquele foi o ápice. Então, nós como seres humanos somos assim, a gente não tem uma dimensão, um rompante de como a gente vai reagir às situações, não. A gente normalmente reage de forma consistente, né? Espera-se. E assim como Pedro já tinha meio que essa liderança diante dos discípulos, porque Jesus já tinha, ao mudar o nome dele, já tinha instituído como esse chefe dos apóstolos, ainda que sem ser de fato, sabe? Porque ele só seria de fato depois da ressurreição de Cristo. Mas já existia essa liderança diante dos discípulos. Os discípulos já o viam como este líder dos discípulos, que depois se transformaria no líder dos apóstolos em si, né? Então, na reflexão de hoje, eu quis falar um pouco mais disso, da importância desses 3 discípulos em específico para a história de Jesus e para esse momento do anúncio da traição de Judas, e falar um pouco deles, assim, né, pra gente poder se aprofundar nisso. Eu prometi que eu ia tentar trazer um livro a cada dia e tudo, mas o livro que eu mais estou trazendo é a Bíblia, né, o que não deixou de ser um livro, que é o livro dos livros. Então, espero que vocês estejam gostando e até amanhã na nossa reflexão da Quarta-feira Santa.